Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E aqui nós vamos estar falando sobre contabilidade, que vai dar a base conceitual e estrutural para que você possa se tornar um investidor. Mas não é um investidor qualquer, não. É um investidor de alta performance. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Fernando e sou um contador renomado no mercado financeiro e também sou um investidor. Então, por ser contador e ser investidor, comecei a perceber que tinha muita sinergia. A primeira percepção que tinha muita sinergia foi quando eu criei a empresa de contabilidade voltada para a renda variável. Chama Contador do Trader. E depois dali, outras empresas foram constituídas dentro do grupo que auxilia e dá suporte aos investidores, pessoa física e pessoa jurídica. Bom, então o primeiro passo em que eu entendo que a contabilidade fazia sentido para o mundo do investimento foi quando eu criei essa empresa de sucesso. Ao começar a trabalhar com esses investidores, eu falei, caraca, a contabilidade é muito mais do que isso. E eu comecei a perceber, e comecei a analisar, e comecei até a fritar o meu cérebro. Bem que o editor podia colocar um negócio aí no final. Fritar o meu cérebro para dizer, caraca, a contabilidade, ela também pode fazer a diferença para que eu possa escolher os melhores ativos e ter mais rentabilidade no mercado financeiro e até, quiçá, aprender a investir. E no vídeo de hoje, nós vamos tentar explicar o porquê disso. Na contabilidade, quando você é empresário, e a Lei 6.404, 1976, a Lei das SA diz que toda empresa precisa de um contador. E o contador precisa fazer a escrituração contábil. Essa escrituração contábil vai se tornar demonstrações financeiras. Entre as duas principais demonstrações financeiras, nós temos o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele é um relatório, uma demonstração financeira, então um demonstrativo, que apresenta ali todo o conjunto de bens, direitos e obrigações da empresa. Então, o que é um bem da empresa? Tudo aquilo que tem valor econômico e vai trazer benefícios econômicos futuros. Por exemplo, um terreno, um carro, são bens da empresa, bens móveis, bens imóveis, bens intangíveis. O que seria um bem intangível, Luiz Fernando? Vamos trazer para o mercado financeiro. Eu sempre vou fazer esse elo, tá? Ó, bem intangível. Todo mundo conhece as 3 empresas que nós colocamos na capa desse vídeo. Sim ou não? Muito bem. Aquela logo, aquela marca, aquele nome é um bem e que tem valor imensurável no mercado. Nós chamamos isso de bem intangível. Não consigo palpar, eu não consigo pegar, não tem matéria. A empresa Banco do Brasil, não tem. Como que eu pego o nome Banco do Brasil? Não tem, mas tem um valor imensurável sobre essa marca e sobre esse nome. Entendeu? É um bem intangível. E os bens móveis é que tem matéria. Tem matéria, então são bens da empresa. Então isso é a constituição de ativo. E direito? O que eu tenho direito a receber. Então eu vendo a prazo, certo? Então eu tenho duplicatas a receber. É um direito que eu tenho a receber. Concorda comigo, não? Vamos trazer agora para o mercado financeiro. E vocês vão entendendo como é familiar. No mercado financeiro, quando eu compro uma ação, eu espero receber dividendos. Se eu compro uma ação, o que eu tenho? O direito de receber dividendos quando aquela empresa distribuir o lucro. Caraca, Luiz, faz muito sentido, é muito próximo. Sim ou não? É massa demais. E para a empresa, a gente então tem esse balanço patrimonial, que é formado por um conjunto de fatos que é registrado por técnica, e aí a contabilidade faz isso. Você não precisa aprender método de partidas dobradas, aplicação e origem, débito e crédito. Não, esquece isso, tá? Nesse momento, eu posso te ensinar depois, mas nesse momento nós estamos falando só de parte de... Eu estou tentando ainda criar em vocês a consciência de quão importante é. Bom, então na empresa a gente faz esse balanço patrimonial, tem todos os fatos. Mas, resumindo, o que é o balanço patrimonial? É o quanto a empresa tem de patrimônio, o quanto a empresa tem de passivo, que é obrigações a pagar a curto e a longo prazo. Como é que a gente converte isso para a nossa pessoa física? Para que eu possa ser investidor? Caraca, você tem um balanço patrimonial da sua vida? Você tem um balanço? Bom, senta eu e minha esposa, fala assim, esposa, é o seguinte, em 30 ou 12, hoje nós temos 2 carros, 2 apartamentos, tal, tenho isso, tenho aquilo, tem tanto em banco, tanto, pô, nós chegamos, nós temos isso.
Minha esposa, caraca, nós estamos ricos. Calma, porque nós temos que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem isso, tem aquilo. Cara, caramba, estamos ficando pobre. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Mas a gente está fazendo o balanço da nossa empresa, o balanço da minha família, o balanço pessoal da minha família. Então, eu e minha esposa, no final do ano, nós sabemos exatamente quanto a gente recebeu naquele ano, o quanto nós gastamos, o quanto sobrou, o quanto nós investimos, o quanto nós temos de patrimônio palpável, ativo, até patrimônios intangíveis. Quanto temos de participação nas empresas e quanto ela se valorizou. Eu coloco lá também. Por quê? Porque é patrimônio da minha família. Então, antes de você começar a investir, e aqui eu preciso que você entenda, você precisa fazer efetivamente o balanço da sua vida pessoal. E não vem com essa de que você tem muito dinheiro, sei exatamente quanto eu tenho. Cara, todo grande investidor que me procura com um ego inflado, porque sabe tudo, porque conhece tudo, porque domina tudo, tá ferrado. Por quê? Porque quando a gente começa a trazer, organizar, o cara fala, caraca, eu não sabia que eu tinha isso. Caraca, eu nem sabia que eu tinha aquela fazenda. Caraca, eu nem sabia que eu tinha aqui. Caraca. Pô, e o cara vai, puxa, para. Vamos organizar tudo primeiro, isso, porque agora começa a fazer sentido para mim. Então eu faço isso com os grandes players. E agora eu tô fazendo com você, de graça. Por isso, ó, não deixe de se inscrever no canal. Dá um like. Mesmo que você não goste desse rostinho bonito que mamãe fez, eu sei, talvez você não goste. Talvez você não goste da minha forma de falar, porque eu tenho a língua presa. Talvez você não goste da forma que eu falo, porque às vezes eu me empolgo tanto por falar daquilo que eu sou apaixonado, que às vezes fica chato. Eu sei, mas o que eu estou falando vai fazer a diferença para você na hora de você organizar a sua vida e começar a investir. E se você quer se tornar um investidor de alta performance, isso aqui é inevitável. E sabe o que é mais? Eu procurei. Vai por mim. Não tem ninguém que está falando isso para você. Não existe nenhum contador que está mostrando a essência da contabilidade para os mundos de investimentos como eu. Não tem. E eu estou dizendo que lá no contador do trader, eu faço porque eu organizo a vida dos investidores. Aqui para vocês, é só o começo para a gente aprender a investir. E você vai investir. E vai investir tanto. Vai ganhar tanto dinheiro. Vai ficar tão milionário que você vai precisar do contador do trader para poder cuidar de tudo isso para você. Aí é o próximo passo. Você vê que eu já vendi aqui também o contador do trader para ti, né? Só para deixar um claro. Se você não conhece, @contador do trader, Instagram, YouTube, tudo esse rolê aí, a gente está lá, tá? Não deixa também de olhar o nosso conteúdo, que você vai validar tudo que a gente está falando. Bom, então quando eu faço o meu balanço, eu sei o que eu tenho, o quanto eu devo, qual é realmente a realidade nua e crua da minha vida pessoal. E aí eu começo então a ter o desejo ou a possibilidade de rentabilizar esse patrimônio. É aí que surge o mundo dos investimentos. Pô, vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Então imagine assim, vou dar um nome, Carlos, então, exemplo do Carlos, tá? Meu editor vai colocando aqui, a gente não combinou, mas eu vou colocando aqui e ele se vira para poder fazer, tá? Então, eu fiz aqui uma colinha, tá? Por isso que eu estou olhando aqui para não perder nos números, tá? E na essência, tá? Então, o Carlos acredita que está bem financeiramente, que é o que a gente está falando. Então, porra, eu estou bem financeiramente, que eu estou tentando lembrar dos meus clientes grandes, tá? Então, ele possui 20 mil na conta. Então, coloca aí, 20 mil na conta. Um carro de 50 mil. Também ele tem uma poupança de 100 reais. Tá? Então, vamos lá. 20 na conta corrente, ele tem 50 mil do veículo e ele tem 100 mil na poupança. 100 mil não, 100 reais na poupança. Beleza? Bom, só que o carro dele está financiado em 30 mil reais. E ele deve 10 mil reais no cartão de crédito. Então, vamos fazer uma conta de padaria. Um exemplo simples. Eu tenho certeza que você, que está me assistindo agora, colocaria muito mais coisas, né? Mas só para a gente poder fazer aqui para a gente entender um pouquinho de como funciona, tá? Então, o que o Carlos tem hoje? Ele tem 20 mil de caixa e 100 mil de uma poupança que ele tem. Então, ele tem 20 mil e 100, ok? Não, Luiz, ele tem um carro também de 50 mil. Porque ele financiou 30. Então, ele tem um passivo a pagar. Então, dos 50 menos 30, ele tem 20. Concorda comigo? Porque se ele for vender o carro hoje, ele vai ter que quitar esses 30. Então, o carro dele é 20. Então, nós temos 20 de conta, 100 de poupança e 20 mil reais do carro dele, que ao quitar o passivo é o que vai sobrar. Então, hoje,
o patrimônio do Carlos líquido é de R$40.100. R$40.100. É isso que ele tem. O que eu fiz aqui é uma conta de padaria e um exemplo bem simplório para você entender que quando eu começo a organizar, eu começo a ter percepções de coisa. E não é porque eu sou mais inteligente, é porque passa pela mente do ser humano. Era comum o cara dizer, não, eu tenho um carro de 50 mil, eu tenho 20 mil, eu tenho 100 mil, eu tenho... Ah, beleza, mas você tem um financiamento, você tem um cartão de crédito de 10 mil. Aí venceu o cartão de crédito dele de 10 mil naquele mês. Então, olha só, 20 mil de caixa, R$100 de poupança, aí ele tem um financiamento de 30 e um cartão de crédito de 10. E, como bens móveis, ele tem um veículo avaliado em 50 mil. Então, vamos somar primeiro os ativos dele. Tá? Vai me ajudando aí, editor. Então, coloca aí, ativo, né? Que ele tem de patrimônio. 20 de caixa, 100 de poupança, 50 de bens, tá? Que é o veículo dele. Agora vamos no passivo. Põe passivo, do outro lado. Ele tem 30 mil de financiamento e 10 mil de cartão de crédito. Então vamos somar aqui o ativo dele. 20 com 50, 70 e 100 de poupança, R$70.100. Aqui ele vai ter 30 mais 10, que dá 40 mil de passivo. 70.100 menos 40, ele então tem líquido R$30.100. Você está vendo que toda vez que eu vou me organizando, os números vão mudando? Eu fiz de propósito, para que você possa entender. Esse é efetivamente o patrimônio líquido dele. Organize a sua vida, entenda primeiro. Com esse R$30.000 que ele tem de patrimônio líquido, agora ele pode começar a investir. Ele pode ir para uma renda fixa, ele pode ir para uma renda variável, ele já cria também um fundo de emergência, né? Ele já vai criando talvez um pé nas ações, em fundo imobiliário, em renda variável, e ele começa a trilhar. Só que qual é o pulo do gato aqui? A gestão de risco. Pegar 100% do patrimônio líquido dele e não saber onde está aportando, ele corre o risco de perder. E aí é que entra o jogo da contabilidade dentro dos mundos do investimento. Me diz aí se fez sentido para você, se você já tinha essa percepção, se você já fez o balanço. Agora, se você não fez, faça. Vai fazer sentido e vai dar mais clareza para a gente começar a investir nos próximos vídeos.